são convidados a todos para abrir as nossas Bíblias no livro de aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Agradeço a Deus muito por essa oportunidade, porque esta aqui é a minha igreja mãe, louvado seja Deus. Por onde eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e até aqui eu posso dizer como disse Paulo: Ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele que acredita. E creia que Jesus está presente aqui nesta noite, quando ele diz a sua palavra: onde estiver Deus, ou seja, unidos, em meu nome eu estarei no meio de vós. Então, se ele está presente, se você está enfermo, creia que ele pode te curar nesta noite. Se você tem familiar que ainda não é crente, creia que Deus pode estar trabalhando isso do seu lar, porque aí é Hebreus capítulo 13, versículo 1 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E lá no livro do profeta Isaías, capítulo 74, versículo 4, está escrito que fez esse milagre no seguiu, nem ouvido se ouviu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E se você está esperando no Senhor, creia que Ele é poderoso para cumprir a sua promessa na sua vontade. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 14. Efésios capítulo 5, versículo 14, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que nós analisamos nessa noite é despertamento espiritual. Paulo disse assim: já é hora de despertarmos dos sonhos, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando atendemos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, resistimos contra as obras das trevas e estamos nas armas da luz. Para que nós tenhamos um despertamento espiritual, é necessário que nós coloquemos em nossa vida alguns passos a ser seguidos. O primeiro passo para o despertamento espiritual é nós reconhecermos as nossas necessidades. O segundo passo é que nós temos que acreditar em Deus. Porque em Hebreus capítulo 11, no versículo 6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Outro passo para nós termos um despertamento espiritual é admitir as nossas falhas. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E no capítulo 2, versículo 1 diz: se dissermos que temos pecado, enganamos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. Outro passo, nós temos que aprender a perdoar. Jesus disse: quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 70 vezes 7. Além de perdoar, nós temos também que aprender a pedir perdão. A palavra de Deus diz: humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado
chama-se a oração. Aleluia. A Bíblia fala sobre homens e mulheres que venceram através da oração. A Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados em dentro da fornalha de fogo ardente e falaram para ele assim: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, se vocês se postarem diante da estátua, até o rei ser levantado, vocês podem nós ser jogados dentro dessa fornalha de fogo ardente. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego disse assim: olha, rei, o Deus das formas servimos, se ele quiser, ele vai nos livrar, mas fica sabendo que nós não vamos nos portar diante da estátua que tu lançaste, e lançou 7 vezes mais aquela fornalha, mas o quarto homem da fornalha estava ali dentro do fogo, e não teve nada por causa dele, e o Salmo 47 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro em perpetual angústia, pelo pelo inimigos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem, ao meio do vale, aos ricos da corrente da lei, a cidade de Deus, o santuário da glória do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, ele vai cessar a guerra contra o anjo que nos dá o fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa defesa. Aleluia. No Salmo 125 está escrito: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo sempre. No Salmo 27 o salmista disse: o Senhor é minha luz, é minha salvação, assim terei, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei, os malvados se levantarem contra mim, é ele que se levantará e cairão, porque a palavra de Deus, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Oh, bendito seja Deus, coração é a chave.
Salmo 119, versículo 11 está escrito: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, o versículo 24 em diante diz assim: todo aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, eu comparo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio a tempestade, veio os vendavalhos para edificar, para derrubar a sua casa, mas não pode derrubar, porque está edificada sobre a rocha. É lindo que essa igreja permanece de pé, porque está edificado na palavra de Deus. Mas Jeremias diz assim: não é a minha palavra com martelo e com fogo que esmiuça a trilha. O salmista disse: enquanto eu meditava, o fogo acendeu-se dentro de mim. Por causa desta palavra, muitos pagaram alto preço. Poderiam entrar de um homem cujo nome chama-se Jerônimo Savonarola, a qual, por ordem do Papa na época, ele foi queimado em uma fogueira em praça pública. Poderiam entrar de João Rus, que ele foi levado até uma fogueira e, chegando lá, falou para ele assim, para ele renunciar, mas ele não quis renunciar à fé. Porque no lugar de John Wesley foi quase queimado e falou: olha, John Wesley, você renuncia este Jesus e nós tiramos essa cruz aí. Mas ele não abaixava a batalha, bendito seja Deus, ele pegou o seu testemunho com o próprio sangue, louvado seja o nome do Senhor. Não era de brincar, meu irmão, a Bíblia diz: é já a última hora, é já a última hora, filhinho, é já a última hora. Eu não quero saber o que está liberado, eu quero saber se vai estar preparado para entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela João capítulo 14 está escrito: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não me teria dito: vou preparar um lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, virei uma outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Aleluia. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52, 53, 54, 55, diante diz assim: eis que todos dormimos, mas todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos e não ressuscitar, e nós os que estão vivos seremos arrebatados para encontrar com o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui vem a palavra que está escrita: tragada foi a nossa vitória. Onde está a nossa vitória? Onde está a nossa união? Mas graças a Deus temos a vitória pelo intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque como Cristo não tem o vosso trabalho. Estamos em época de eleição, seria só tantos candidatos, mas poucos serão eleitos. Paulo disse assim: todos correm, mas só um leva o prêmio. Mas aqui não, a Bíblia diz: aleluia, que nós estamos correndo a corrida espiritual, a Bíblia diz que Deus enviou uma coroa preparada para cada um de vós. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. João 8:32
serei livre. Lá em Romanos 8, primeiro nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. E a Escritura está dizendo esse ano diz que ele em forma de Deus não teve todos de Mateus, se ele fala Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, como obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus lhe mandou soberanamente, para que o nome de Jesus se dobre todos os anos dos que estão nos céus e dos que estão na terra. Naquele grande dia, os que dormem toda a terra vai ter ressuscitar. Aleluia. O juízo final, e vai se abrir os livros, e o mar das mortes que nele havia, a morte do inferno das mortes que nele havia. E a Bíblia diz que todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, sobre ele que não tem poder a segunda morte. Jesus está voltando. É tanta briga por posições. Tem cada nagachangarabacai. Eu sou maior. Agora tem como mandar depois eu vi uma mensagem no quadrinho até hoje. Se você deseja ficar aqui, queira ser fiel. Amém, Senhor. Porque ele falou assim: é melhor você ser mínimo de dor sendo fiel a Deus, do que você ficar aqui sem ser fiel. Porque aquele que é muito rodado não será cobrado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, nós vamos fundador da fé. Se não olhar para o homem, você pode se escandalizar. Verdade, Senhor. Paulo disse aqui: quer mais, quer mais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Você está falando alguma coisa da casa de Deus? Quem sabe você até pensa, mas o pastor não está me reconhecendo. Mas a tua recompensa vem de Deus, meu irmão, não cai não. Oh, bendito seja Deus. Só é pra Deus, é pra Deus, é pra Deus. E eu darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Eu sou o autor, eu sou o primeiro e derradeiro. Quem tiver sede, vem a mim beba. Aquele que vencer, entrará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma arriscarão seu nome no livro da vida. Aquele que vencer só tem vitória que vence, só tem vitória que vai até o fim. A Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquilo que Deus tem preparado para você é muito grandioso. Por isso que ele desafia a segunda crônica: não descer desfalecer as vossas mãos, porque a vossa obra ela tem uma recompensa. Deus vai te dar recompensa. Se Deus na sua família é salva, todos aqui conhecem a história. Via como seria Deus me olhando ali,
chegou o dia que Deus falou, esse é o dia. Oh, glória. Porque lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 está escrito, tudo tem o seu tempo determinado por Deus, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher aquilo que se plantou. Mas a Bíblia diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo separemos, isto é que não houvermos desfalecido. Temos que ir até o fim, para que naquele grande dia possamos dizer como disse Paulo, eu combati o bom combate,